Final de jogo lá na Arena Fonte Nova, Cruzeiro 2, Bahia 1. Bahia segue num momento complicado na temporada. O que eu tenho para fazer é isso aqui, ó. Bater palmas pelo resultado que eles conseguiram na noite de hoje. É cansativo, é frustrante, é tudo que vocês podem imaginar. O Bahia vinha de um jogo ruim contra o Fluminense, era um ótimo jogo para dar resposta, um jogo grande, e o Bahia sofre a virada para o Cruzeiro dentro de casa. Ah, mas o Bahia é isso, o Bahia é aquilo, eu entendo tudo. O Bahia jogou bem no segundo tempo, conseguiu ter um volume, conseguiu chegar ao gol com o Jean Lucas. Eu já vou dar a minha opinião mais detalhada do que eu achei da partida, mas não pode tomar uma virada do jeito que tomou dentro de casa. Ah, foi num chute de rara felicidade do Gabigol, foi, mas o Bahia deu espaço pro cara chutar. O primeiro gol da mesma forma, o Matheus Pereira saiu dando todo mundo, é uma facilidade para tomar um gol inacreditável. O que eu posso pedir para vocês é deixar o like aqui para ajudar o canal, assim, porque o Bahia não merece. Deixa aqui nos comentários a tua opinião, o que é que você achou da partida. Não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito, e bora começar esse vídeo pra gente começar falando desse Cruzeiro 2, Bahia 1. Bahia perde pela segunda vez na temporada. Vamos falar sobre esse jogo, vamos analisar. O Bahia que começou com o Matheus Sanabria na ponta esquerda, o Ronaldo foi mantido no gol, o Arias foi utilizado na lateral direita e o Gabriel Xavier foi utilizado no lugar do David Duarte. No mais, o mesmo time que vinha jogando nos últimos jogos. Eu gostei do Matheus Sanabria na ponta esquerda, eu achei ele um bom jogador, ele vai pra cima, vai pro um contra um, é um cara de muita velocidade, um cara de muito drible, muito liso, só que eu achei as tomadas de decisões do Matheus Sanabria um pouco equivocadas em algumas ocasiões. Não que é um jogador ruim, não que ele foi mal, muito pelo contrário, acho que no primeiro tempo ele foi o melhor jogador da partida, só que ele tomava algumas decisões que me irritavam um pouco. Às vezes era uma jogada que às vezes era para ele tocar para trás, né, esperar o time chegar. Não, ele ia com tudo e arrancava. Às vezes era uma jogada que ele precisava ter um pouco mais de calma para definir, para fazer o cruzamento, para finalizar, e às vezes ele ia muito rápido, finalizava ou cruzava errado. Não que é isso, não que é um problema, assim, não que o Matheus Sanabria foi o pior jogador do Bahia, muito pelo contrário. Eu gostei do Matheus Sanabria, acho que ele foi muito bom, muito bem no primeiro tempo, só que precisava ter um pouco mais de calma nas tomadas de decisões. O Bahia foi bem no primeiro tempo, assim, num resumo geral, faltou mais qualidade no ataque, e aí eu tiro o Matheus Sanabria e falo mais do William José e do Kaique. O Kaique foi muito mal no primeiro tempo, o William José também não conseguiu acompanhar, não conseguiu jogar bem, e o time parecia um pouco nervoso, parecia ter sentido, né, aquela eliminação para o Fluminense, parecia a querer acelerar demais às vezes as jogadas, quando na maioria das vezes precisava um pouco mais de calma para conseguir encontrar o melhor passe, a melhor tomada de decisão, enfim. E aí, 0 a 0 no primeiro tempo, a gente foi pro segundo tempo. Claro, Bahia sabia que teria que ir para cima, foi, buscou, finalizou bastante. O Cruzeiro é um time muito bem organizado pelo Léo Jardim, é um cara que arma muito bem o time do Cruzeiro para o contra-ataque. E, cara, é fantástico esse time do Cruzeiro, a forma como joga, a forma como é letal. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso quando eu entrar na virada. O Bahia começou bem o primeiro tempo, só que ainda faltava mais qualidade na chegada à frente, sabe? Era um time que tinha a posse da bola, tinha organização, mas quando chegava à frente, faltava inspiração, faltava qualidade para definir as jogadas. E aí o Jean Lucas aparece com chute de longa distância, que é uma das suas principais características. O jogador de seleção brasileira mostra porque foi convocado, faz um golaço na Fonte Nova e abre o placar. Bahia 1 a 0. Naquele momento eu imaginei que o time conseguiria, né, manter aquela vantagem no placar por pelo menos 5, 10, 15 minutos para conseguir se organizar, deixar o Cruzeiro um pouco mais nervoso no jogo, conseguir ter mais controle, e acalmando um pouco mais o jogo, né, esfriando para manter aquela vantagem de 1 a 0. O Bahia sofre o gol com menos de 10 minutos, né, que fez 1 a 0, acaba sofrendo o gol, um golaço do Matheus Pereira, não, um golaço a jogadaça, né, do Matheus Pereira, e aí um belo gol do Sinisterra, jogador que chegou recentemente no Cruzeiro. E aí, né, falando já desse gol, mas entrando também no que eu queria falar sobre a equipe do Cruzeiro, o quanto o quanto a qualidade do banco salva em jogos como esse, né? Jogos difíceis, em jogos equilibrados, quando na maioria das vezes o detalhe decide. O Cruzeiro tinha no banco Sinisterra, para quem não conhece, é um jogador de Premier League, estava no Banner no fim da temporada passada, joga muito o colombiano Sinisterra. Tinha Gabigol, que marcou gol, tinha o Arroyo, né, que é o outro atacante do time do Cruzeiro, que também é um bom jogador. E aí vem a qualidade do banco de reservas. O Cruzeiro mexe, né, tira já os que já estavam em campo, que eram bons jogadores, coloca outros melhores
melhores ainda, que estavam no banco de reservas no segundo tempo. O Sinisterra, né, que acabou fazendo o gol de empate, e o Gabigol, que fez o golaço da virada da equipe do Cruzeiro. A jogadaça é do Matheus Pereira, né, o gol do Sinisterra, e o gol da virada é do Gabigol. Mérito total do chute do Gabigol, que foi um chute, assim, eu vou dizer que dificilmente ele vai acertar um desse, porque é um bom jogador, na minha opinião. Só que, cara, um chutaço faz o segundo gol do time do Cruzeiro, e ali, na minha opinião, deixa claro o que a gente estava falando, né? Que falta qualidade para esse time do Bahia. No banco de reservas, né? Falta um pouco mais de opções, né? Interessantes. O Bahia tinha no banco de reservas hoje, para jogar de centroavante, apenas o João Andrade, jogador do Sub-20. O João Andrade é um jogador que não está pronto ainda, que foi para o banco porque não tinha outro jogador. Tinha o Lian também da base, né, que é do Sub-17, que também não está pronto para jogar. Então, assim, o Cruzeiro tinha Gabigol, tinha Sinisterra, tinha Arroio, tinha outros bons jogadores no banco de reservas. O Bahia tinha João Andrade, o Lian, pro ataque, tinha o Vitinho, tinha outros jogadores também, né, o Rodrigo Nestor, o Cauli e tudo mais. Mas são jogadores que não vivem, né, tirando o Nestor, não vivem uma fase, tecnicamente falando, muito boa. O Cauli não vem conseguindo entregar aquilo que ele conseguiu entregar nos últimos anos. E às vezes faz um bom jogo, outros jogos ele já é um pouco mais abaixo, como no jogo de hoje, ele tem que entrar para jogar de falso 9, que não é a dele. Então, assim, faltou um pouco de planejamento. Eu sei que as lesões estão atrapalhando demais, eu sei que o Bahia tem muitos desfalques, tem o Ademir fora, tem o Pulga fora, tem vários jogadores que não podem ser relacionados, mas o ataque, né, para jogar de centroavante, eu acho que faltou pro Bahia hoje ter uma opção a mais. As opções que o Bahia utilizou, né, para mim não me pareceram ser tão interessantes. Enfim, e agora a gente amargar mais uma derrota. É difícil, é frustrante. A palavra é essa, é frustrante. O Bahia vinha de um resultado ruim, o mínimo que eu esperava hoje era um resultado minimamente positivo. E quando eu coloco isso, eu não esperava menos de uma vitória. E aí a gente vê hoje um time que se comportou bem no primeiro tempo, mas faltou criação. No segundo tempo, também da mesma forma, se comportou bem, mas faltou criação. Chegou ao gol com o Jean Lucas na individualidade, na qualidade do chute dele de longa distância, acaba sofrendo essa virada que mostra o quanto esse time do Bahia precisa evoluir. Mostra o quanto esse time do Bahia precisa, nesse momento da temporada, de mais opções de qualidade, coisa que o time não vem conseguindo ter. O Rogério está tendo que lidar com muitas lesões, muitos desfalques, e isso em algum momento vai fazer falta. Quando o Bahia encara um time de mais qualidade, um time que às vezes poucas oportunidades são precisas, né, para conseguir chegar ao gol, o Bahia acaba sofrendo. Hoje encontrou um Cruzeiro que, apesar de não ter tido a bola, apesar de não ter um time que controlou o jogo, é um time que sabe jogar da sua maneira, dentro da sua proposta, que é sem a bola, reativo e no contra-ataque. E assim conseguiu chegar a mais uma vitória nesse Campeonato Brasileiro, chegando à segunda colocação. O Bahia amarga a quinta colocação, sai do G4 porque o Mirassol venceu na rodada, colocou o Bahia para a quinta posição, e agora o Bahia tinha chance de voltar para o G4 se conseguisse vencer essa partida contra o Cruzeiro, mas pelo contrário, o Bahia acaba saindo derrotado da Arena Fonte Nova. Obviamente o torcedor saiu muito frustrado, muito irritado, vaiando, como tem que ser. A cobrança ela é bem feita no final do jogo, tem que ser cobrar mesmo, porque é um momento complicado, é um momento difícil que o time vem vivendo na temporada. O Bahia foi campeão da Copa do Nordeste no final de semana passado, sem ser esse agora, né, que passou. E aí, no meio de semana, tudo desmoronou. Foi eliminado da Copa do Brasil, agora essa derrota em casa na Fonte Nova, a pressão vai aumentando, né? Não é uma pressão, obviamente, de terra arrasada, de que tá tudo errado, não, muito pelo contrário, mas sim é um momento para se ligar um sinal de alerta, porque o Bahia não vem conseguindo bons resultados. Conseguiu hoje, como eu falei, até ter o controle, ter a posse, ter mais presença no campo ofensivo, porque é a característica desse time do Cruzeiro, que é entregar a bola para o adversário, mas eu acho que faltou para o Bahia hoje um pouco mais de calma nas tomadas de decisões, faltou um pouco mais de qualidade. No banco de reservas não tinha muitas opções, né? Saiu o William José e entrou o Zé Guilherme, que é lateral esquerdo, que é a terceira opção para lateral, diga-se de passagem, e o Bahia não conseguiu nem sequer, depois ali quando o Cruzeiro virou, não conseguiu chegar nem perto de virar o jogo. Difícil a gente falar dessa derrota, mas, enfim, tem que encarar agora, né? Nos próximos vídeos aqui do canal a gente vai repercutir ainda essa derrota e vai trazer mais informações, trazer também destaques da coletiva do técnico Rogério Ceni. Acompanha aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.